Olá, querido aluno! Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre as propriedades da matéria. Esse conteúdo está no capítulo 10 da sua apostila de Ciências do quarto bimestre. O que é matéria? Você já parou para pensar a respeito dos materiais que compõem o corpo humano? De que somos feitos? De que são feitas as coisas que estão ao nosso redor? Os seres vivos e os elementos não vivos, assim como os componentes que os formam, são chamados de matéria. As pessoas, os animais, os vegetais, o solo, a água, o ar e os objetos em geral são alguns exemplos de matéria. Desde a antiguidade, as pessoas têm curiosidade de saber de que as coisas são feitas. Durante um bom tempo, muita gente acreditou que tudo que existe era proveniente da combinação de 4 elementos: água, ar, fogo e terra. Mas isso não era verdade. Atualmente, graças aos avanços da ciência, sabemos que a matéria é composta de pequenas partículas chamadas de átomos e que cada átomo apresenta partículas ainda menores, denominadas prótons, nêutrons e elétrons. Vamos ver se você entendeu. A árvore é matéria. A rocha é matéria. O passarinho é matéria. O homem é matéria. O relógio do homem também é matéria. O sapato do homem é matéria. A grama é matéria. O menino é matéria. O patins do menino também é matéria. A bicicleta da menina também é matéria. O cachorro é matéria. A rua é matéria. Até o ar é matéria. Vamos continuar e aprender um pouquinho mais sobre a matéria. A matéria tem características muito importantes que distinguem ela, como, por exemplo, a massa e o volume. A minha massa é de 38 quilos, ou seja, o meu peso é 38 quilos. A massa é a mesma coisa que o peso. Esse leite tem o volume de 1 litro. O volume não é o peso, é o espaço que uma coisa ocupa. Olha só o que esse menino aprendeu. Se não tiver massa nem volume, não é matéria. Então, para saber se uma coisa é matéria, precisamos entender que precisa ter massa e volume, ou seja, tem que ter algum peso, mesmo que seja pequeno, e tem que ocupar algum espaço, mesmo que seja pequeno. Agora, muito importante, pegue seu marca-texto e grifa aí, hein? Massa é a quantidade de matéria e volume é o espaço ocupado pela matéria. Nós vamos entender um pouco melhor isso quando analisarmos algumas características a seguir. O que é matéria e o que não é matéria? Bem, a água é matéria porque ela tem peso e volume, ou seja, ela ocupa um espaço. Quando você tem um copo vazio, lá dentro só está cheio de ar. Quando você coloca a água ocupa aquele espaço. O espaço que a água ocupa, nós chamamos de volume. O peso que a água tem, nós chamamos de massa. Agora, a energia elétrica não é matéria, porque ela não tem peso e não ocupa um espaço. Olha que interessante! Então, a água é matéria, mas a energia elétrica não é, porque ela não tem massa nem volume.
O solo é matéria. Olha, o solo ocupa um espaço e o solo também tem peso. Mas o som que você está ouvindo, a minha voz não é matéria. A minha voz não ocupa espaço e nem tem peso. Não tem como pesar uma música, muito menos encher um saquinho com uma música, porque a música, ela é feita de som e o som não é matéria, não tem peso e não ocupa espaço. O solo é matéria. O som não é matéria. As rochas são matéria. Elas ocupam um espaço e possuem peso, ou seja, tem massa e tem volume. O cabelo também é matéria, porque ele ocupa um espaço e possui peso. Não importa se é um peso bem pequeno ou se ocupa um espaço bem pequeno. Se ocupar espaço e tiver algum peso, é matéria. Ah, prof, mas eu coloquei o meu cabelo na balança e não pesou nada. Bem, é porque um cabelo só é muito levinho e a balança não consegue pesar coisas muito levinhas. Mas coloca uma peruca todinha em cima da balança para ver se não vai ter peso. Tem, mesmo que seja um peso pequeno. Olha só, tanto as rochas quanto o cabelo são matéria. Matéria é qualquer substância que compõe um corpo sólido, líquido ou gasoso. Ou seja, se tem corpo, se você consegue pegar, apalpar, se você consegue ver, é um objeto que tem um corpo durinho, sólido, líquido, como a água, ou gasoso, como o ar, é matéria. Agora, a energia e o som não têm corpos sólidos, líquidos ou gasosos, porque para ter um corpo sólido, líquido ou gasoso, precisa possuir massa e volume, que são as características principais da matéria. Agora, e o ar? O ar é matéria? Olha só, aqui nós temos o exemplo do volume que o ar ocupa. Você está vendo que dentro dessas bexigas tem alguma coisa, e é ar. E o ar, ele fica ocupando um espaço lá dentro e ajuda a bexiga, então, ficar com esse formato cheinho. Ela não pode mudar o seu formato porque ela não consegue ocupar o mesmo espaço que o ar. O látex que forma a bexiga fica em volta do espaço que o ar está ocupando, e isso que dá forma para a bexiga. Mas aqui nesse pneu a gente vê que a forma mudou, mudou porque o ar que estava aqui dentro saiu. Quando o ar sai, deixa de ocupar o espaço, aí a borracha do pneu ocupa aquele espaço e o formato fica diferente. Está vendo? Mas se o ar estivesse aqui dentro, ocupando espaço, a borracha do pneu teria outro formato. Nós não podemos ver o ar, mas podemos ver o formato que os objetos têm quando o ar está ocupando espaço dentro deles. Por isso, podemos perceber que o ar existe, não é verdade? Nós percebemos que o ar é matéria porque ele tem volume, ou seja, ele ocupa um espaço e ele tem massa. Mesmo que seja um peso bem levinho, o ar também tem peso. Agora vamos ver outras propriedades da matéria. Nós aprendemos que a matéria tem massa e volume. Agora, que outras propriedades nós podemos observar nela? Bem, cada matéria apresenta propriedades específicas, ou seja, características próprias que nos permitem identificá-las. Olha só, a matéria possui diferentes propriedades. Algumas matérias possuem cheiro. O cheiro pode ser agradável ou não. Algumas matérias possuem textura. Algumas são bem macias, como um ursinho de pelúcia. Outras são ásperas, como uma lixa. Algumas matérias possuem transparência, como o vidro de um aquário. Através dessa matéria é possível enxergar, mas nem todas as matérias possuem as mesmas propriedades. Nem todas possuem cheiro, nem todas possuem transparência, e a textura de umas é mais acentuada do que de outras. Algumas matérias têm uma textura difícil de perceber. Outras
possuem uma textura muito clara. Algumas matérias possuem brilho, que é essa função que deixa a panelinha brilhando quando a mãe faz areia bem areadinho com o bombril. Algumas matérias possuem rigidez, que é a qualidade de ser bem durinho, como o ferro. Outras possuem condutividade de calor, ou seja, esquentam. Tem matérias que não esquentam, tem matérias que esquentam com o calor, elas conduzem o calor. Tem matérias que conduzem até a eletricidade, é verdade, como os metais. Algumas matérias são flexíveis, podem ser dobradinhas, como uma borracha, como um elástico. Elas não são rígidas, elas são flexíveis. Essas são as outras características, as outras propriedades da matéria. Agora, a última característica, a última propriedade que nós vamos estudar é a densidade. A densidade é a característica de um objeto, de uma matéria, afundar ou não afundar. Nós vamos entender isso melhor lendo essa pequena história em quadrinhos. Enquanto estudava a respeito da densidade e da capacidade dos objetos de afundar ou flutuar em materiais líquidos, Sabino decidiu fazer uma experiência. Olha lá, o Fabino está com a nossa apostila. Por isso que esse Sabino é esperto. Primeiro, ele colocou um xarope de groselha em uma jarra bem alta. Em seguida, ele despejou um pouco de óleo de soja na jarra. Depois, ele acrescentou cuidadosamente um pouco de água, que atravessou o óleo, mas ficou sobre o xarope de groselha. Por fim, o Sabino colocou na jarra uma uva, uma cortiça e um bloquinho plástico, os quais se acomodaram no recipiente. Analisando o experimento, Sabino concluiu que os objetos têm densidades diferentes e flutuam em níveis distintos, de acordo com a densidade dos líquidos em que são colocados. Eureka! Se você quer saber mais sobre a densidade eureka, leia a história que tem no seu capítulo 10, na apostila de ciências, e descubra como um sábio usou a densidade para pegar alguém que estava tentando enganar o rei. Quero ver quem vai gostar dessa história. Escreve para mim aqui no chat quem leu a história e o que achou dessa história sensacional. Agora que você já aprendeu sobre as propriedades da matéria, siga os próximos passos. Um beijo! E tchau!